Você já reparou que, aos poucos, a nossa geração se transformou e também transformou a espiritualidade em algo privado, quase secreto? É mais ou menos assim, olha, cada um vive em silêncio a sua fé. Cada um carrega as suas lutas de maneira bem escondida. Cada um tenta sobreviver espiritualmente sem abrir o coração para ninguém. Mas existe uma verdade que raramente nós admitimos. Ninguém permanece sozinho. A solidão espiritual também é sutil. Ela vai provocar afastamento, ela vai também te levar a viver a ausência. E com o tempo a chama apaga, porque quando ela se afasta da fogueira, ela perde o calor. Talvez seja por isso que tantos estão cansados, assim, desanimados, carregando pesos que nunca deveriam carregar sozinhos. O caminho com Deus nunca foi um caminho solitário. Quando você olha desde o Éden até o Pentecostes, desde Abraão até a igreja primitiva, Deus sempre se revelou em um povo, em uma comunhão entre pessoas, em uma mesa, uma caminhada compartilhada. No programa de hoje aqui nós vamos entender como a espiritualidade se manifesta em comunidade. Você não pode sair daí, fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Muito bem, agora estamos juntos até o final do nosso programa. Que bom que você está aqui ligado comigo, conectado com o programa Está Escrito. E eu sei que todos nós, né? Você, eu, as pessoas que você conhece e ama, todos nós precisamos da bênção de Deus. Nós temos vivido tempos estranhos, tempos difíceis, doença, desemprego. As pessoas parecem que estão meio malucas por aí, né? Quem mora em cidade grande sabe como é difícil você andar no trânsito, encontra cada gente doida por aí e a gente pensa que está tudo perdido, mas deixa eu te dizer, não está não, viu? Deus tem o controle de tudo, não se esqueça. Tudo está nas mãos do nosso Deus, inclusive a sua vida. E é sobre você, sobre a sua família, sobre seus projetos pessoais que eu quero desejar a graça, a paz e a bênção de Deus para você, tá bom? Vamos falar aqui sobre algo muito importante logo aqui no começo do programa, porque quando a gente fala sobre espiritualidade vivida em comunidade, muita gente fica pensando imediatamente na igreja. Mas, é claro, está certo isso. Mas a verdade é que a comunhão, ela começa na palavra de Deus. E é aqui, que muitos tropeçam. Eles querem crescer, querem se aprofundar, querem fazer parte de uma comunidade forte, mas eles não conseguem manter um estudo bíblico constante. E sem a Bíblia, você não consegue manter uma comunhão verdadeira. Sem a Bíblia, não há igreja forte. Sem Bíblia, não há espiritualidade sólida. E foi por isso que a Novo Tempo criou a esperança, para que ninguém precise mais caminhar sozinho. Ela é uma instrutora bíblica virtual e sabe que legal? Ela está disponível 24 horas do seu dia aqui no WhatsApp. Ela sempre vai estar preparada para te ajudar a estudar a palavra de uma forma simples, acessível e ao mesmo tempo acompanhada. E sabe o que é lindo? A esperança não só te aproxima da Bíblia, ela também te conecta com a comunidade de fé. Por meio dos estudos da Bíblia, que milhares de pessoas têm reencontrado o caminho da oração, o caminho da comunhão, da sua vivência em família espiritual. Então, se você quer fazer parte dessa espiritualidade viva, forte, comunitária, então comece onde tudo começa, nas Escrituras. E a maneira mais fácil de você fazer isso hoje
é através da esperança. Como é que você usa a esperança? Então vamos lá, pega o seu telefone aí, estou com o meu aqui. Pegou o seu telefone? Então faz o seguinte, abra aí o WhatsApp. Abriu o seu WhatsApp? Quando você abre o WhatsApp, você vai fazer o seguinte, você vai adicionar um número. Clica no maisinho, no canto superior aqui, tá bem? Você clica lá e você vai colocar aqui o número mais 5512 98200 0062, tá bom? Mais 5512 98200 0062. Aí, o que você vai fazer na sequência? Você vai nomear aqui o contato. Coloque assim, Esperança NT. Quando você fizer isso, nomear Esperança NT, você vai entrar aqui em uma conversa com esse contato, com a Esperança. E você vai precisar mandar só uma palavra. Você vai digitar assim, olha, vai digitar estudar. E em segundos, você vai ter acesso a uma jornada bíblica que vai fortalecer a sua fé, a sua comunhão com Deus e a sua vida em comunidade. Melhor de tudo, que não é apenas um estudo. É um convite para você fazer parte de algo que é muito maior. Então comece hoje, porque a esperança ela está pronta para te acompanhar nessa jornada de conhecimento espiritual. Tá bem? Muito bom. Nós estamos aqui chegando no último episódio desta série Espiritualidade Bíblica, que inclusive foi influenciada pela esperança. Então, antes da gente entrar aqui no tema, deixa eu te dizer, olha, se você precisa compreender mais, a esperança vai te ajudar inclusive nisso, tá certo? Nós estamos vivendo num tempo em que a espiritualidade tem sido tratada como alguma coisa que fosse privada, assim, quase secreta. Mas eu quero te perguntar, a fé que você vive hoje, ela é compartilhada ou ela é solitária? Quando você enfrenta uma crise, há alguém que você consegue acessar para orar com você? Quando a sua fé enfraquece, existe alguém que está ali para te sustentar, para oferecer o apoio? Quando seu coração aperta, você tem um lugar para você se apoiar ou você tem carregado tudo sozinho? Muita gente diz assim, não, eu creio em Deus, mas eu não preciso, eu não quero nem saber da igreja. Mas será que essa frase ela tem fundamento bíblico? Será que existe espiritualidade saudável, de verdade, longe da comunhão com as outras pessoas? Será que alguém pode amadurecer espiritualmente sem convivência, sem partilha, sem vínculos espirituais reais? Talvez você até já tenha sentido isso, né? Uma fé que começa vibrante, mas que vai perdendo fôlego, não por causa de Deus, mas por falta de comunhão. Porque no fundo, todos nós sabemos, a chama nunca apaga por falta de fogo. Ela apaga quando a brasa se afasta da fogueira. É por isso que durante toda essa temporada aqui, nós temos aprendido sobre a espiritualidade bíblica. Então, se você perdeu algum episódio anterior, todos eles vão estar disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Você abre o YouTube, pesquisa lá, o @ está escrito NT. Você vai poder assistir os episódios anteriores, você vai poder compartilhar com as pessoas que você ama para abençoar a vida delas também, tá bom? Hoje nós vamos aqui para um ponto muito essencial, que é a espiritualidade vivida em comunidade. Como Deus pensa a vida espiritual coletiva? Por que Ele formou você e a igreja de uma forma parecida, como se fosse um corpo? O que acontece com a alma quando ela se isola? O que acontece quando ela, de repente, a pessoa volta para a comunhão? Para entender um pouco mais isso, nós vamos começar aqui com um texto que vai descrever a igreja no seu estado mais puro, mais vivo, mais profundo. Abra aí comigo em Atos, capítulo 2, eu quero ler com você do verso 42 a 47. Aqui nós estamos no contexto histórico de Atos dos Apóstolos, lá na igreja primitiva. E o texto diz assim, e perseveravam, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe aqui,
em cada alma havia temor. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vá pegando aqui essas informações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, mas também partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E agora olha que interessante, enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos começar aqui analisando a espiritualidade em comunidade. Como ela começa? Ela começa com a palavra, com a Bíblia, com as Escrituras. Se a espiritualidade ela é vivida em comunidade, como a gente já viu, existe aqui uma pergunta que é ainda mais profunda, que a gente precisa responder. Qual a razão dessa comunidade se reunir? O que mantém a comunhão viva? O que vai sustentar a fé coletiva? O que impede que a igreja se torne apenas um lugar e não um corpo? Bom, a verdade ela é simples, ela é confrontadora. Sem a palavra não existe comunidade espiritual. O que vai acontecer é um ajuntamento humano. E talvez seja por isso que muitos hoje vivem em grupos, convivem com pessoas, frequentam cultos, mas ainda assim se sentem vazios. Eu preciso perguntar aqui, o que tem nutrido a sua alma? Você tem buscado direção na palavra ou nas suas emoções? Você tem se apoiado em Deus ou apenas na sua força? Você tem sustentado a sua fé com convicções ou com sentimentos que são passageiros? O texto diz que a igreja aqui primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Não era um estudo ocasional, não era uma curiosidade bíblica, era um compromisso, constância, fome espiritual. Você ainda sente fome da palavra de Deus? Ou a Bíblia se tornou só um livro distante, que você lê só quando sobra tempo? Como é que está a sua disciplina espiritual? Como é que está a sua vida de estudo, a sua devoção, o seu aprofundamento dentro das Escrituras? Porque não existe uma espiritualidade que seja madura sem a Escritura. Não existe comunhão verdadeira sem um fundamento. Não existe igreja viva quando a Bíblia está fechada. E é aqui que muita gente tropeça. Porque eles querem comunhão, eles querem pertencer, eles querem força, eles querem tudo isso, mas eles tentam construir tudo isso sem o alicerce da palavra. E é por isso que esse aqui é o primeiro pilar. E ele é muito sério. Que a espiritualidade na comunidade, ela vai começar quando a comunidade, ela se curva diante da palavra de Deus. Sem isso, tudo desmorona. Agora, com isso, tudo floresce. Hoje, olha, Deus está chamando você para você voltar à fonte, para você ter o seu desejo mais uma vez aquecido, reacendida a chama da vontade de estar mais perto de Deus através da Escritura, para você reconstruir a sua espiritualidade no único fundamento sólido, que é a palavra viva do Senhor. E diante aqui dessa realidade, a gente se depara com o segundo ponto. Se a espiritualidade começa na palavra, veja, a espiritualidade em comunidade, ela vai se expressar através da comunhão. Volta aqui comigo ao texto, capítulo 2, o verso 42. O Lucas, aqui o autor desse livro, ele está dizendo assim, que a igreja perseverava na comunhão. Ele não está falando aqui de um costume, de um ajuntamento social que acontecia assim sistematicamente, não. Ele está falando aqui de algo que toca fundo aqui dentro da alma humana. Afinal, todos nós carregamos algo aqui, olha, dentro, que às vezes a gente não consegue pôr para fora, que é o desejo profundo da gente não estar sozinho, não caminhar sozinho. Então,
Então deixa eu perguntar para você. Você realmente permite que alguém chegue perto do seu coração? Seja sincero, seja sincera. Seja honesta aqui comigo, minha amiga. Você tem facilidade para deixar as pessoas entrarem na sua intimidade? Ou você aprendeu a viver como quem se protege? Como quem sorri por fora, mas se esconde aqui por dentro? Você consegue dividir os seus fardos? Ou você coleciona dores silenciosas? Você abriu espaço para ser amado pelas outras pessoas? Ou você ergueu muros para você não ser ferido? A comunhão aqui, que Lucas está falando em Atos 2,42, é a palavra koinonia. Ela não aponta para um relacionamento superficial, mas para um relacionamento de profundidade. Não é sobre você estar junto, é sobre você pertencer. Não é sobre você aparecer, é sobre você ser conhecido. Não é sobre você conversar, é sobre você compartilhar a alma. E talvez isso aqui toque uma ferida dentro de você. Talvez você até esteja dentro da igreja, mas espiritualmente isolado, cercado de pessoas, mas vivendo como alguém que ninguém consegue enxergar realmente. Talvez você carregue pesos que nunca deveriam ter sido carregados sozinhos. Mas sabe por quê? Porque Deus nunca planejou uma espiritualidade solitária. Ele sabia, assim, que o nosso coração humano, ele precisa de apoio, ele precisa de abraço, ele precisa de gente que ora, de gente que escuta, de gente que ajuda, inclusive, a levantar quando o chão some. Talvez você não admita, mas você sente falta de comunhão. Sente falta de gente com quem você possa ser verdadeiro. Falta de pessoas com quem você possa orar por qualquer motivo, chorar e inclusive recomeçar. E Deus está dizendo assim, olha, eu não te fiz para você caminhar sozinho. Você precisa de comunhão. Você precisa de gente que te leve para mais perto de Deus. Você precisa de irmãos que fortaleçam a sua fé quando você estiver se sentindo fraca. Você está entendendo, minha querida? Você precisa de uma comunidade onde a alma respire. E até mais do que isso, ela cicatrize e ela floresça. Atos 2,42 não está tratando de uma obrigação. Ela está descrevendo uma necessidade da alma humana. E ela está descrevendo aqui o tipo de relacionamento pelo qual o seu coração foi criado. Talvez, Talvez hoje seja o dia em que você permita que Deus reconecte você a esse corpo, a igreja. Talvez seja hoje o dia que Ele vai curar essa solidão espiritual silenciosa. Talvez hoje seja o dia que Ele vai devolver a você o sentido de você pertencer. Para entender uma terceira coisa, que a espiritualidade em comunidade, ela se alimenta da mesa, mas também da oração. Você já reparou que existem áreas dentro da nossa alma que só se revelam quando nós nos sentamos à mesa? Tem dores que só saem quando alguém pergunta, como que você está de verdade? Tem lágrimas que só descem quando há um ombro para amparar. Tem batalhas que só são vencidas quando alguém ora ao nosso lado. E talvez até sem perceber, você esteja empurrando tudo isso para dentro, assim. Talvez você esteja engolindo aquilo que você sentia para mascarar esse sentimento. Você até se acostumou com o silêncio, você aprendeu a ser forte sozinho, mas essa força está te custando caro. É por isso que Atos 2, do verso 42 até o verso 46, é tão profundo. A Bíblia diz que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. E eles partiam o pão de casa em casa. Veja, a mesa e a oração era uma parte quase que inseparável da estrutura da vida espiritual deles. Então, pensando nisso que eu estou falando, e você precisa me responder, quando foi a última vez que você se sentou à mesa com alguém, sem defesa, sem máscara? Quando foi a última vez que você abriu o coração e não apenas a sua geladeira?
Quando foi a última vez que você orou com alguém até sentir que a alma respirava de novo? A verdade, ela é provocativa, mas ela também é libertadora. A mesa revela onde a sua alma está. A oração, ela revela para onde a sua alma vai. E talvez hoje você esteja percebendo que se afastou dessas coisas. A mesa virou um lugar rápido, funcional, quase que automático. A oração virou resposta a crises e não parte de uma rotina. E aí dentro de você, talvez um cansaço silencioso está crescendo. Mas Atos 2 nos mostra aqui um outro caminho, um caminho que cura. A mesa aproxima o que a vida separa. A oração fortalece o que a dor enfraquece. E a comunhão restaura o que o isolamento destruiu. Pode ser que você hoje esteja precisando exatamente disso, de um reencontro, de um abraço, de uma conversa que devolva vida, de uma oração que te faça sentir Deus de novo, de uma mesa que não é apenas um lugar de comer, mas um lugar para se pertencer. Talvez Deus esteja usando esse momento, esta palavra, esse programa para te dizer, olha, eu quero reacender a chama dentro de você, mas você precisa voltar para a mesa do convívio com as pessoas, para a oração que liberta o coração e a alma. Você está entendendo o recado de Deus para você hoje? Quarta coisa que eu quero mencionar aqui dentro desse texto de Atos 2 é que a espiritualidade em comunhão, ela vai gerar testemunho e missão. Atos 2, aqui 47, ele termina essa sessão, resumindo aqui esse quarto ponto. E olha só o que ele vai dizer aqui, Atos capítulo 2, o verso 47. Diz assim: e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso significa que quando a igreja vive comunhão, quando ela parte o pão, quando ela ora junto, quando ela caminha unida, o mundo percebe. A fé se torna visível, a graça se torna palpável, a luz, ela transborda das relações e ela vai iluminar aquele que está perdido. Mas talvez ao ouvir isso, você tenha percebido algo assim muito profundo, que a sua fé provavelmente não está transbordando, que a sua vida espiritual ela parou de gerar impacto em você e nas outras pessoas, e que o seu testemunho se tornou silêncio. A missão ficou distante. E lá no fundo, você sabe por quê? Porque ninguém consegue testemunhar sozinho. Ninguém mantém a chama acesa longe da comunidade. Ninguém cumpre a missão afastado da mesa, da oração, da comunhão. Hoje Deus está te chamando não apenas para você voltar. Ele está te chamando para você brilhar, para você viver uma fé que inspira, para participar de uma comunidade que transforma, para deixar Deus usar a sua vida de novo. Se o Senhor acrescentava diariamente os que eram salvos, imagina o que Ele pode fazer através de você. Quando você voltar à comunhão, quando você voltar para o corpo, quando você voltar para a missão. Hoje é o dia de você decidir. Senhor, eu quero viver, eu quero voltar a viver, eu quero experimentar mais uma vez essa fé que transborda. Eu quero ser parte de uma comunidade que dá testemunho poderoso. Eu quero ser instrumento da tua missão. Você aceita esse desafio? Há momentos na vida em que a alma simplesmente cansa. Cansa de tentar sozinha. Cansa de se recompor sozinha. Cansa de lutar sozinha. Cansa de fingir que está tudo bem, quando aqui por dentro está tudo desmoronando. Talvez ao longo dessa mensagem, você percebeu que esse cansaço ele não é físico, ele é espiritual. É o cansaço de alguém que se afastou da comunhão, de alguém que se desconectou da mesa, que deixou de orar por uma outra pessoa,
que parou de caminhar com o corpo de Cristo. E sem perceber, você perdeu também o descanso que vem de Deus. Então me escute. Escute aqui com o coração. Deus não criou você para carregar a fé sozinho. Ele não criou você para lutar sozinho. Você entende isso? Então preste atenção, Ele não criou você para você sobreviver sozinho. Ele criou você para você viver em comunidade. É isso, porque é na comunhão que o coração ele encontra descanso. Hoje Deus está chamando você para voltar. Voltar para a presença dEle. Voltar para a comunhão com os seus irmãos. Voltar para o corpo. Voltar para a missão. Voltar para o descanso que só existe em Jesus. Esse é o chamado de Deus para você. Você acha que foi aleatoriamente que Deus te colocou aqui? Não, no programa está escrito. Se você está sentindo que seu coração está apertado agora, se você acha que dentro de você tem algo que está queimando, se as lágrimas elas estão querendo sair, descer, então não resista não. Isso é o Espírito Santo chamando você aí para recomeçar. Hoje você pode decidir, Senhor, eu volto. Eu quero, Pai, o Teu descanso, eu quero a Tua comunhão. Eu quero viver novamente dentro do Teu corpo, na Tua mesa, com a Tua família. Eu quero experimentar outra vez a Tua missão. Se essa aqui é a sua decisão, então esse aqui é o seu momento. Abra aí o seu coração. Conseguiu abrir? Você pode encontrar uma igreja perto de você. Você pode pesquisar no site aí, encontre uma igreja. Entra aí. Você vai descobrir uma bem pertinho de você. E é nessa igreja, talvez, que Deus vai começar a reescrever essa história linda que você sabe que existe, mas que está perto de começar um novo capítulo para você. Volte para o descanso de Deus. Volte a acreditar que Deus se manifesta não apenas para alguém, mas para uma comunidade. Deus está te esperando. E diga assim, ó, quando você for lá na igreja, ó, o pastor Robson, do programa Está Escrito, disse que eu deveria vir aqui. Pode falar. Diga que eu estou confirmando o chamado de Deus na sua vida. Que Deus te chamou de volta, que as suas férias acabaram. Você entendeu? Que é hora de você recomeçar. Que é hora de você fazer parte deste corpo. Não apenas para você estar, mas para você pertencer. Não apenas para ir, mas para viver intensamente. Você aceita esse desafio? Me permita orar por você. Senhor, nós estamos falando aqui sobre comunhão e nesse momento estamos reunidos, ainda que à distância, diante da Tua presença através desta oração. Porque estamos vivendo um milagre agora. O Senhor está nos aproximando de Ti, mas também está aproximando as fronteiras deste amigo, desta amiga para com o Teu povo. Eu entrego em Tuas mãos que esse milagre aconteça hoje, em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te agradecer imensamente e dizer que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você. Nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito. Um abraço e até lá.